Olá! Quanto tempo dura um transplante? O rim que vai ser colocado é colocado no mesmo lugar do rim anterior? Onde é o corte? Em quanto tempo eu estarei pronto para voltar às minhas atividades? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje, aqui. Não perca! Olá, meus amigos. Eu sou Alessandro Prudente, médico urologista, e você está no canal Urologia Hoje em Dia. Hoje eu vou responder algumas perguntas frequentes relacionadas à cirurgia de transplante renal. Então, especialmente para você que está na fila do transplante, ou que é parente de alguém que está aguardando por um transplante, ou até mesmo você que já fez um transplante renal e não teve a oportunidade de fazer todas as suas perguntas, tirar todas as suas dúvidas, algumas das mais frequentes eu vou tentar responder hoje, né? Eu trabalho com a área de transplante renal há mais de 10 anos e estou acostumado a receber diversas perguntas comuns a respeito dessa cirurgia, desse procedimento, desse tratamento, e eu vou tentar responder algumas delas hoje, né? Então, em primeiro lugar, como é feito o preparo para um transplante no dia da cirurgia? Então, só lembrando que trata-se de uma cirurgia que tem toda uma avaliação pré-operatória, né? Então é feita todos aqueles exames de compatibilidade, avaliando a saúde do potencial receptor do rim, né? Então é feito todo um preparo antes que ele vá para a lista de espera, ele fica na lista de espera. Esse vídeo não vai abordar aspectos sobre como funciona a lista de espera. Eu vou me concentrar no dia da cirurgia propriamente dito e logo depois, o que acontece, quais são as questões que normalmente a gente tem em relação à cirurgia propriamente dita, né? Então, primeiro, chegou o dia da cirurgia. Como é o preparo? Em primeiro lugar, como qualquer outra cirurgia, é necessário que o paciente esteja em jejum, né? Então, o paciente fica sem se alimentar, sem tomar água, por pelo menos 6, 8 horas, na maioria dos casos. Além disso, é comum que antes de ser encaminhado ao centro cirúrgico seja realizado o banho, né, do paciente. O paciente toma um banho geralmente com uma solução antisséptica que ajuda também a evitar infecções futuras. Se tiver muitos pelos na região do abdômen, né, da barriga ali, é também retirado esses pelos. É importante pegar um acesso venoso, então o paciente já vai estar ali com aquele fiozinho ali passando na veia com um soro ligado, né? Isso para poder fazer medicamentos e coisas desse tipo. E também, né, a imensa maioria dos nossos pacientes tem fístula arteriovenosa para fazer hemodiálise. Essa fístula fica no braço e a gente sempre faz uma identificação desse braço para que aquele braço ali não seja utilizado para pegar acesso, para medir a pressão e por aí vai. Ou seja, para a gente proteger esse braço aí de qualquer risco que venha futuramente até perder a fístula, né? Então esses são cuidados que a gente tem no pré-operatório quando é encaminhado. É claro que quando chega esse momento, todo o resto que eu falei já passou, já foi assinado um termo, né, de esclarecimento, consentimento relacionado à cirurgia, todas as etapas de preparação, tudo isso já passou e esse é o momento da cirurgia. Outra pergunta muito frequente é qual é a anestesia, né? Então sempre a gente diz que assim, a anestesia, na verdade, ela é definida pelo especialista, pelo anestesista, no momento do procedimento, considerando a cirurgia que vai ser feita e aspectos do paciente, aspectos clínicos do paciente. Mas, pela experiência, nós sabemos que praticamente todos os transplantes são realizados com anestesia geral, né? Aquela que o paciente fica dormindo, é entubado durante todo o procedimento e, em alguns casos, na maioria dos casos, nós também associamos a realização aquela anestesia nas costas, ou a raquianestesia, ou a peridural, e essas anestesias ela têm o papel de reduzir a dor no pós-operatório, né? E também reduz um pouco do estresse que o paciente passa durante a cirurgia. Isso tudo acaba sendo, na maioria das vezes, bastante benéfico para o paciente, né? Então essa seria a anestesia mais frequente.
Outra pergunta frequente é se o rim antigo ele é removido, né? Então, ou seja, a gente sempre tem aquela ideia meio mágica, assim, de que é que nem um carro, que a gente vai, tira uma peça que está ruim, põe uma peça que está boa. Na verdade, não é bem isso, né? O paciente, literalmente, ele fica com 3 rins, porque não é retirado os 2 rins que são nativos, né, com os quais ele nasceu, e é colocado um novo rim. Na verdade, é colocado ali próximo da região da virilha, né, que a gente chama de fossa ilíaca. Então, é colocado um terceiro rim. O rim não é retirado. E aí eu já emendo na próxima pergunta muito comum. Onde que é o corte? Então, o corte é próximo da região inguinal, região da virilha, é a parte mais baixa ali do abdômen, né? É um corte que parece um J, né? No abdômen, e ali a gente tem acesso ao lugar onde vai colocar o rim e também ao lugar onde vai ser feita as anastomoses, ou seja, a costura que nós fazemos dos vasos do rim, a artéria e a veia, os vasos que vão para a perna, que são chamados vasos ilíacos, né? Ali nessa região que a gente faz. Além disso, essa região ela é próxima à bexiga, então a gente pode conectar aquele caninho que leva a urina, chamado de ureter, à bexiga, para que a urina produzida pelo rim novo possa cair na bexiga. Outra pergunta comum é assim, como que é o rim antes da cirurgia? Né? O paciente nunca viu um rim, né? Então, lembre-se que o rim, quando ele é retirado, ele tem mais ou menos assim, uns 10, 12 centímetros, ele é retirado, é removido todo o sangue que está no seu interior e é substituído por uma solução que preserva o rim até o momento de ser colocado no paciente que vai receber. Então, ele é bem um marronzinho claro, assim, geralmente, enquanto ele está sem sangue, né? Depois que a gente faz a cirurgia e restabelece a perfusão do sangue naquele rim, ele volta a ficar rosadinho e fica um pouco maior também de tamanho, atingindo 12 centímetros, né? Em torno mais ou menos desse tamanho. Outra pergunta é assim, precisa usar sonda vesical, né? Sonda vesical é aquele cano de plástico, né, de borracha, desculpa, que você passa pelo canal da urina, a uretra, tá? Até a sua bexiga e drena a urina da bexiga, né? Fica com aquele saquinho, né? Provavelmente você já viu alguém usando esse saquinho, por exemplo, um homem que tem problema de próstata, às vezes prende a urina, tem que colocar sonda, então alguma coisa semelhante àquilo que você já deve conhecer. Então é necessário realmente usar a sonda após um transplante renal. Geralmente essa sonda é utilizada em torno de 5 a 7 dias. Isso pode variar de acordo com questões específicas, mas de uma maneira geral esse é o tempo. Outra pergunta frequente é se precisa usar o catéter duplo J. Primeiro, do que se trata, né? O catéter duplo J é um caninho de plástico que ele tem 2 voltinhas, um em cada ponta para fixar ele na posição, uma voltinha que parece um J, uma voltinha fica no rim e a outra voltinha fica na bexiga. Portanto, ele é um catéter interno que você não vê, olhando o paciente, você não vê o catéter, ele fica dentro do corpo, né? Uma ponta dele está no rim transplantado, a outra ponta está na bexiga e ele ajuda no período de cicatrização da costura que foi feita na bexiga ao ureter do rim que foi transplantado. Então, geralmente a gente mantém em torno de 4 semanas, né? A maioria dos pacientes não tem nenhum sintoma, né, relacionado ao catéter, mas às vezes pode haver um leve sangramento na urina, algum desconforto para urinar, que são sintomas comuns de quem está usando esse catéter. Após em torno de 4 semanas é feito uma mini cirurgia, na verdade não tem corte, não tem nada, o paciente no centro cirúrgico, a gente dá um remédio para ele dormir um pouquinho, entra com a câmera por dentro do canal e puxa o catéter. Então, não precisa fazer outro corte para tirar o catéter lá de dentro, né? Então, é só com a câmera que é retirado esse catéter em torno de um mês após o transplante. Mais uma vez, isso pode ser alterado ao longo do tempo, mas de uma maneira, ou desculpa, de acordo com o caso, né? Mas de uma maneira geral, esse seria o tempo, ok? Então, uma outra pergunta
em quanto tempo eu posso tirar os pontos, né? Os pontos da cirurgia. Na maioria das vezes, a gente fala de 10 a 14 dias. A ferida ela precisa estar seca, ela precisa então não ter nenhum sinal de infecção, precisa já estar com todo o aspecto de bem cicatrizado. Lembrando que o paciente transplantado ele utiliza alguns medicamentos que às vezes retardam o seu processo de cicatrização. Então, muitas vezes a gente deixa os pontos um pouco mais de tempo para poder, digamos, não correr o risco de que venha a abrir aquela região que ainda está cicatrizando, né? Mas é em torno aí de 14 dias, tá? Quanto tempo o paciente fica internado? É outra pergunta. Essa pergunta é bem difícil porque ela é muito variável, né? Claro, depende, por exemplo, se o rim já está funcionando bem, se o paciente recuperou bem, se não teve nenhuma complicação, se o rim é de um doador vivo, um parente, se era um doador falecido que já estava há muito tempo, que ficou muito tempo entre a retirada e o implante. Então, na verdade, tem muitas variáveis aí, tá? Mas eu colocaria assim que, numa média, o paciente fica de 1 a 4 semanas internado. A maioria dos pacientes está ali nos primeiros 15 dias, consegue ir para casa, mas alguns, por diversos motivos, assim, que podem ser desde um funcionamento inadequado do rim no primeiro momento, até alguma complicação clínica ou cirúrgica, que pode precisar ficar mais tempo, tá? Então fica aí mais ou menos a data de em torno de 7 a 15 dias, mais ou menos. Outra pergunta é se precisa ficar na UTI, né? O paciente precisa de uma monitorização rigorosa, tá? De sinais vitais, então da pressão, do pulso, né? Da frequência cardíaca, da quantidade de urina. Então todo esse controle ele tem que ser rigoroso no pós-operatório imediato, imediatamente após a cirurgia, de forma que a maioria dos lugares, dos hospitais, acaba mandando o paciente ou para UTI, propriamente dito, ou para um leito chamado semi-intensivo, que parece um leito de UTI, né? Então, na maioria das vezes, ele está acordado, o paciente não está entubado, não está dormindo, mas está com todo aquele aparato, né, controlando, monitorando os sinais vitais para poder ter um melhor acompanhamento. Então, a maioria das vezes, o paciente fica de 1 a 2 dias depois do transplante na UTI. Quando ele vem para o quarto, vem uma outra pergunta: é possível ficar acompanhante? Na maioria das vezes, sim, a não ser que exista alguma restrição específica para esse paciente, ele fica com algum familiar, né, que inclusive o ajuda nesses primeiros momentos, e é importante que esse familiar também esteja bastante orientado em relação aos cuidados. Lembrando que nos primeiros dias o paciente está bastante imunossuprimido, ou seja, suas defesas estão reduzidas, sua chance de infecção é maior. Então, o cuidado é redobrado, né? Outras perguntas comuns, por exemplo, no pós-operatório, é necessário usar aquela cinta abdominal, né? Então, a cinta, vocês já viram, algumas mulheres, por exemplo, que fazem cirurgia plástica, é muito comum, né? Utilizar aquela cinta do abdômen, ela é muito recomendada no pós-transplante por conta daqueles problemas de cicatrização que eu falei anteriormente. Então, você não deve apertar muito a cinta, você só coloca ela em volta de forma que, se tossir, se for se levantar, se for fazer alguma força no abdômen, a cinta não deixa você forçar o lugar dos pontos e assim não deixa abrir os pontos. É claro que nada é 100%, mas ela também ajuda no sentido de proteger a ferida. Então é recomendado usar a cinta. Outra coisa que não pode esquecer é que é uma cirurgia vascular, né? Ou seja, a artéria lá do rim que está sendo transplantado vai ser costurado na artéria da perna, artéria ilíaca, e a veia do rim na veia da perna, a veia ilíaca. Então, por ser uma cirurgia vascular, outros cuidados de cirurgia vascular podem ser muito importantes. Por exemplo, é recomendado se utilizar aquelas meias de compressão elástica, principalmente nas primeiras semanas após o transplante. Então, sabe aquelas mulheres que têm varizes, né, que usam aquela meia de compressão elástica? Ela é bem interessante para poder melhorar o retorno do sangue da perna, né, que foi o vaso da perna foi operado, né, digamos, no lugar que foi colocado o rim. Então, essas meias acabam ajudando bastante em relação a isso, ok?
Outras complicações, outras perguntas comuns é em relação a quais são as possíveis complicações, né, cirúrgicas. Existem muitas, infelizmente, né, existem muitas possíveis complicações, graças a Deus não são tão comuns assim, mas algumas são bem relacionadas à cirurgia. Então, eu quero falar um pouquinho delas para poder ficar claro em relação a isso. O paciente tem que estar bastante ciente. É claro que quando a gente faz uma cirurgia, a gente não faz pensando em uma complicação, evidentemente. A gente quer que não aconteça nada. Mas todo mundo, paciente, familiar, todo mundo tem que estar ciente de que existe essa possibilidade. Então, a primeira delas, como eu falei, existe um probleminha em relação à cicatrização. Ela é um pouco mais lenta por conta das medicações que são administradas para manter o rim sem ter rejeição e tudo mais. Então, é comum, pode acontecer de abrir algum ponto na pele ou algum ponto por dentro e pode ou abrir a ferida ou formar uma hérnia, né? Que é quando o conteúdo do abdômen ele empurra e afasta a região interna da parede e aparece como uma bola, assim, abaulando o lugar da cirurgia. Aquilo ali é uma hérnia. Então é possível que ocorra esse tipo de problema. Como eu disse a vocês, é uma cirurgia vascular e quando a gente fala de cirurgia vascular, a gente fala em um risco de sangramento, né? Então, qualquer cirurgia vascular pode ter um sangramento ali na região onde foi feita a costura dos vasos, né? Isso pode ficar, né, na loja onde está o rim, né, que a gente chama de hematoma, né, ou pode se exteriorizar mesmo como um sangramento pela ferida operatória. A maioria das vezes não exige maiores medidas, é só o controle clínico mesmo, mas em alguns casos pode ser necessário uma nova abordagem, ou seja, a gente abrir novamente o lugar lá onde está o rim, retirar aquele hematoma, fazer uma limpeza, uma drenagem, fechar de novo e controlar algum eventual sangramento. Então, essa é uma outra possibilidade. A outra questão é que a gente sabe que forma dentro dos vasos pode formar um trombo, né, que impede, que nem a gente, quando tem um infarto do coração, formou um trombo na artéria lá do coração e aí o coração não consegue funcionar. Da mesma forma, pode-se formar um trombo na artéria que está indo para o rim ou na veia que está voltando, trazendo o sangue de dentro do rim. E quando isso acontece, infelizmente, na maioria das vezes, esse rim não funciona mais. É bastante raro isso de acontecer, que a gente chama de trombose, mas quando acontece, infelizmente, na maioria das vezes, esse rim não funciona. É claro que se a gente detecta no começo, às vezes até pode tentar fazer alguma coisa, mas a maioria das vezes ele não funciona mais. Uma outra parte da cirurgia é quando você faz aquela costura do canal da urina, que é o ureter, né, à bexiga. Então, daquela costura ali pode vazar urina, que é o que a gente chama de fístula urinária. Na maioria das vezes, isso até com o uso do catéter duplo J que eu falei, da sonda, é para evitar que esse tipo de coisa aconteça. A urina ela é drenada direto para a bexiga, mas pode vazar urina na loja do rim e até se exteriorizar pela ferida operatória, pelo corte, né? Então isso é o que chama de fístula urinária. Ou o próprio canal da urina pode querer se fechar, que é uma obstrução, de maneira que o xixi tem dificuldade de passar, porque está obstruído ali. Então isso também é algo que pode exigir algum tipo de procedimento para a correção. Nessas complicações ainda quero citar algumas. Uma que a gente chama de linfocele, né, que nada mais é do que um tipo de um soro, né, que é liberado naquela região onde foi colocado o rim, e como aquele soro ele não tem por onde sair, né, porque é uma região fechada, o lugar que está o rim, uma loja fechada, ele se acumula e forma como se fosse um cisto, uma bola de água, né, com esse soro, que a gente chama de linfocele. E às vezes pode até comprimir o próprio rim e dificultar a função do mesmo, e aí pode precisar de alguma intervenção cirúrgica para resolver esse problema. É bastante raro tudo isso, mas pode acontecer. Por último, as infecções, né? A gente sabe que todo paciente que é transplantado, ele tem um risco maior de infecção, porque ele toma remédio que diminui as suas defesas e assim ele pode estar sujeito a infecções tanto na ferida cirúrgica, né, ali no lugar onde foi operado, quanto na urina, por exemplo, né? Então é importante saber disso. E existem várias
outras possíveis complicações o que não são consideradas cirúrgicas, como por exemplo a rejeição, né, do órgão, que a gente sabe que é algo importante, o paciente usa medicamentos para evitar a rejeição, entre outras complicações que podem ocorrer, né? Então essas seriam as principais aí. Claro que cada uma delas a gente pode falar bastante aqui, mas eu estou só tentando fazer um resumão assim do principal, tá? E por último, assim, uma pergunta também que é muito comum tá bom, doutor, mas em quanto tempo eu posso voltar às minhas atividades, né? Então, de uma maneira geral, a gente fala que as cirurgias abdominais, elas têm um tempo de recuperação em torno de 90 dias, ou seja, 3 meses após o transplante, se foi tudo bem, se está correndo tudo bem com o transplante e com a cicatrização, você pode voltar às suas atividades praticamente normais, praticamente iguais àquelas que você tinha antes, né? Uma ou outra restrição que vai depender de cada caso, mas de uma maneira geral você vai voltando. Agora, é claro, depois que o paciente tem alta, após os primeiros 15 ou 30 dias, ele já tem bastante autonomia de, sabe, de ter os cuidados pessoais, de preparar um alimento, enfim, de coisas que ele pode fazer no dia a dia. Então, claro que ele vai ganhando autonomia antes disso, mas ele está assim mais liberado, digamos, a todas as atividades após um período aí de aproximadamente 90 dias. Assim como, por exemplo, atividades físicas, né? Aquele paciente que gosta de ter uma atividade física, relação sexual, geralmente está aí em torno de 60, 90 dias, que é quando o organismo, se estiver indo tudo bem, se o organismo já estiver recuperado bem, ele pode ir voltando aos poucos às suas atividades, tá bom? Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado a entender um pouco melhor algumas questões que são assim muito comuns relacionadas ao transplante de rim, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like no nosso canal, também se inscrever no canal Urologia Hoje em Dia para poder receber outros vídeos semelhantes a esse, falando um pouco dessa especialidade, tá bom? E também, se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para escrever aí embaixo e a gente vai comentando e respondendo e até, quem sabe, usando essa ideia para futuros vídeos também, tá bom? Então, muito obrigado.